Nosso Deus está presente, operando com poder. Eu quero mais de Jesus. Fala assim, eu também. Glória a Jesus. Vamos abrir a palavra do Senhor em Mateus capítulo 13. Senhor amado, opera com poder, opera milagres e maravilhas. Senhor amado, que durante a pregação da palavra, o poder do Senhor seja, Senhor amado, estendido a todos nós, seja derramado, seja superabundante. O reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Senhor amado, assim como Ezequiel, enquanto profetizava, o Senhor operava naquele grande vale de ossos secos. Assim, meu Deus, enquanto a Tua palavra for anunciada, que haja fé em cada coração para alcançar a vitória, em nome de Jesus. Glória a Deus. Diga glória a Jesus. Só o Senhor é Deus. Mateus capítulo 13, 24 em diante. Vamos ler juntos. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. No mesmo capítulo, a partir do versículo 36. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegaram a pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E Jesus respondendo disse-lhes: o que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Fala por irmão assim: ouça. Diga glória a Jesus. Engrandecido seja o Senhor. A parábola do trigo e do joio, o Senhor quer falar conosco hoje. Irmãos, vamos atentar que enquanto ouvimos, o Senhor nos edifica, nos dá crescimento e o poder de Deus opera. Se há alguém preso em laços de trevas, o Senhor Jesus vai cortar, em nome de Jesus. Não é necessário demônios se manifestarem, não é necessário ter cena demoníaca, mulher falar com voz de homem, ou gente rodopiar, cair no chão e chutar a cadeira para cima. Não precisa isto. O poder do Senhor opera e os demônios saem em nome de Jesus. Fala assim: em nome de Jesus. O nosso Deus tem todo o poder, nada é difícil ao Senhor. Diga glória a Jesus. Se veio alguém aqui carregado de obras de macumba, feitiçaria, enquanto a palavra é pregada, essas obras são quebradas em nome de Jesus, e você sai daqui liberto. Não existe demônio que sequer chegue perto a se equiparar ao poder de Jesus. Em Efésios 1 diz que Jesus está sentado muito acima de todo principado, potestade e de todo poder que se nomeia neste século e no vindouro. Em Mateus 28,
18, Jesus disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Fala para o irmão assim: Jesus tem todo o poder. Geralmente gente que frequentou macumba, saravá, umbanda, essas coisas, fica dando muita importância para os demônios e para os exus. Perto de Jesus eles não são nada. Jesus é tudo. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Tem gente que fica até hesitando em sair das obras de trevas com medo da vingança dos Exus, dos orixás. Meu amado, Jesus disse em Mateus 10: não temais aqueles que matam o corpo, não tem poder para fazer mais nada. Temei antes aquele que tem poder, além de matar o corpo, de lançar a alma no inferno. E este alguém é Jesus. Ele tem poder sobre nós de vida ou morte. Não tem que ter medo do diabo, tem que ter temor de Deus. Fala para assim: temor de Deus. Glória a Jesus Cristo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Onipotente, nosso Deus tem todo o poder. Glória a Jesus. Parábola do trigo e do joio. Joio é uma planta que existe, gramínea, o nome científico é Lelium temulentum. Não existe no Brasil, existe só na Palestina. É muito parecido com o trigo quando estão pequenos. Quando cresce, é que uma difere muito da outra. E a diferença capital é que o trigo tem um grão. Tirando toda a palha, sobra o grão com o qual se faz a farinha de trigo. E o joio não tem grão nenhum. Essa que é a diferença radical entre ambas as plantas. Um tem o que seja aproveitável, o outro é só palha. Fala assim: misericórdia. Crente que é só palha. Fala assim: Jesus. Irmãos, a parábola do trigo e do joio. Repita comigo: Jesus semeia boa semente. As coisas de Jesus são boas. Toda criatura de Deus é boa e nada há que ser rejeitado, sendo recebido com oração e ação de graças, diz em 1 Timóteo 4. Do alto é que vem a boa dádiva e o dom perfeito, diz em 1 Timóteo, Tiago 1,17. Diga glória a Jesus. Todas as coisas de Deus são boas, são perfeitas. Deuteronômio 32, 2, porque as suas obras são perfeitas e todos os teus caminhos são justos. Então, irmãos, Jesus só faz coisa boa. O livro de Provérbios diz assim: a bênção de Deus é que enriquece e não acrescenta dores. Glória a Deus. A boa semente de Jesus, semente incorruptível. Irmãos, tanto a parábola do semeador quanto essa aqui do trigo e joio são muito profundos, porque Jesus semeia. Quer dizer, não é ação instantânea. Tem gente que quer ir na igreja e ter o problema imediatamente resolvido. Isso o Senhor não faz. O Senhor lança a semente para que aquilo seja regado. Como diz em Hebreus 6, a terra, que muitas vezes embebida pela chuva, produz erva boa, essa é glorificada e abençoada. Mas aquela que produz espinhos e abrolhos, perto está da maldição e de ser destruída. Então, irmãos, Jesus começa semeando e começa uma obra de longo alcance. Lucas 18 diz assim: ainda que tardio para com eles, mas eu digo-vos que depressa o Senhor lhes fará justiça. Os caminhos de Deus às vezes parecem lentos, mas não são. Eles são perfeitos. O que adianta? Os caminhos do homem muitas vezes parecem apressados, mas são equivocados. E há caminhos que aos olhos do homem parecem direitos, mas o fim deles são os caminhos da morte, diz o livro de Provérbios. Diga glória a Jesus. Jesus semeia boa semente, semente incorruptível pela palavra de Deus, diz em 1 Pedro 1,24. Diz em Tiago 1,18 que nós somos gerados pela palavra da verdade.
Levítico 19 diz que não pode ser semeado diversas espécies de semente. Então nós não estamos aqui na igreja para falar de Bíblia, de sociologia, de antropologia, de economia, de psicologia. Não, nós estamos aqui para falar da palavra de Deus. É isso que faz alguém nascer de novo. Se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode ver o reino de Deus, diz em João capítulo 3, e a água é a palavra de Deus. Efésios 5:26, vós já estáis lavados, para santificar pela lavagem da água, pela palavra, Efésios 5:26. João 15:3, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Diga glória a Jesus. Jesus semeia semente sem mistura, incorruptível. Repita comigo: nós, como servos de Jesus, devemos imitar Jesus. 1 João 2,6, aquele que diz que está nele deve andar como ele andou. 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então também o servo de Deus tem que falar da palavra de Deus de uma forma pura, sem misturar os seus subjetivismos ou a sua forma de ver as coisas, mas tem que defender a palavra de Deus. Irmãos, como estamos numa igreja local, não estamos ligados a uma denominação propriamente dita, nós não precisamos ficar defendendo o ponto de vista denominacional. Esse que é o grande problema das denominações. Às vezes a pessoa nem concorda com aquilo, mas ela tem que defender o ponto de vista da denominação, e às vezes esse ponto de vista é um suicídio intelectual. A pessoa tem que sacrificar qualquer nível médio de QI, faz misericórdia, para concordar com as barbaridades aceitas denominacionalmente. Irmãos, nós aqui não temos isto, só que isso é uma grande responsabilidade. Tem que aceitar a palavra de Deus como ela é, sem achar as conveniências. Diga glória a Jesus. Esta que é a semente verdadeira que Jesus semeia. A palavra de Deus é imutável. Mateus 24:35, céus e terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. O campo é o mundo, diz a parábola. Jesus explicando a parábola, né? Marcos 16:15, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Não existe lugar onde Jesus não vá. Diga glória a Deus. Não existe região inacessível ao nosso Deus. Não existe o que seja difícil. Ele tem todo o poder. O evangelho tem poder absoluto de penetração. O ensino também da parábola do fermento. Repita comigo: o diabo semeia joio no meio do trigo. No meio do trigo. Ele nunca semeia joio onde não tem trigo nenhum. É sempre onde tem trigo. Esta frase é desagradável, mas é absolutamente verdadeira. Repita comigo: sempre onde Jesus age, o diabo age também. Veio o Filho do Homem e jogou o trigo, Jesus. Jogou a boa semente. A palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo. No mesmo lugar onde semeou veio o diabo e colocou a sua semente perniciosa. Fala para nós sem misericórdia. Joio. O diabo age ocultamente, porque diz que foi um inimigo que fez isso de noite, enquanto os homens dormiam. Quer dizer, toda ação maligna é escamoteada, é com malícia, é com perversidade, age nos bastidores. O diabo não resiste ao confronto, porque ele é o príncipe das trevas. Jamais faz as coisas às claras, sempre usando a tática da malícia. Fala-se misericórdia. Joio. Joio significa o evangelho distorcido. Joio significa aquele que parece crente, mas não é. Fala-se misericórdia. Não adianta expulsar demônio de joio. Não tem demônio no joio, ele é do demônio. Faz misericórdia. Existe diferença entre um endemoniado e um filho do diabo.
Endemoniado é um pobre coitado que perdido na vida, sem conhecer Jesus, sem saber das coisas, acaba se metendo em enrascadas, faz o que o diabo gosta e o diabo entra. Porque Romanos 6 diz que a pessoa se torna servo daquele a quem obedece. E se a pessoa comete pecados, ela está obedecendo ao diabo e ela se torna serva do diabo, o diabo assim tem acesso. Só que existem pessoas que não são assim, existem pessoas que são essencialmente malignas. Forma-se misericórdia. Só que os mais malignos são os religiosos. Quem matou Jesus não foram os publicanos e as meretrizes, foram os sacerdotes. Forma-se misericórdia. Irmãos, o joio é um evangelho disfarçado que permeia no meio, onde está o verdadeiro evangelho, aí se imiscui, aí invade este joio. Gálatas 1:6. Maravilho-me que tão depressa passasseis do evangelho de Jesus Cristo para outro evangelho, o qual na verdade não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Jesus Cristo. Paulo disse expressamente em 2 Coríntios 2,17 que ele não era falsificador do evangelho, como muitos eram. Pessoas que distorções capciosas da palavra de Deus para algum outro ponto, para com isso obter algum lucro. Colossenses 2,8. Tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, diga glória a Jesus, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens e não segundo o poder de Deus. Quer dizer, interpretações dogmáticas, dogmas feitos por religiosos, que não têm base bíblica, mas as pessoas obedecem aquilo, porque o papai fazia, o vovô também, o bisavô também, sem nunca ter parado para ver de onde que tiraram base daquilo. E toda a base para ser verdadeira tem que ser na palavra de Deus. E para isso então eu preciso ler e preciso examinar as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. João 5,39. Diga glória a Jesus. Irmãos, distorção do Evangelho. Colossenses 2,16 diz assim: ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domine a seu bel prazer com pretexto de humildade, culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando de balde inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, do qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Se, pois, estáis mortos em Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças, tais como se vivesseis do mundo, tais como não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas têm na verdade aparência de devoção voluntária e humildade, mas para nada serve a não ser para a satisfação da carne. Diga glória a Jesus. Esse texto longo da palavra de Deus no livro de Colossenses fala de distorções religiosas que ficam presas em formas litúrgicas, formas religiosas, porque é muito mais fácil você cumprir uma forma do que você entrar no verdadeiro Espírito do Senhor Jesus. Diga glória a Deus. Por exemplo, é muito mais fácil eu dizer assim: uma mulher para ser crente mesmo tem que deixar o cabelo crescer até os joelhos. É muito mais fácil você deixar o cabelo crescer do que você encurtar a língua. Fazem misericórdia. Simples, deixar o cabelo crescer, você não põe a tesoura que ele cresce. Muito mais fácil dizer assim, que crente é quem tem cabelo comprido. Muito mais fácil deixar o cabelo crescer do que amar o marido, amar os filhos, ter cuidado da própria casa, não entrar em fofoca, não entrar em confusão. É muito mais fácil o exterior do que o interior. Muito mais fácil dizer assim: crente é aquele que guarda o sábado. Muito mais fácil guardar o sábado do que dizer assim: não seja preguiçoso, vá trabalhar, não seja roleiro, paga as tuas contas, não deixa o nome para o CEPROC que ganha isso, faz misericórdia. Muito mais fácil dizer: não, vamos todos guardar o sábado e tudo está bom. Não, isso é uma distorção vergonhosa do Evangelho de Jesus. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Isso é a invasão de joio de coisas para ter aparência.
Mas as coisas podem ser ainda mais sutis. Mas uma pessoa pode entrar no meio dos crentes, fazer amizade com os crentes, tornar-se conhecido, canta os mesmos cânticos, ouve as mesmas pregações, tudo sem nunca ter se convertido. Faz misericórdia. Entra, aprende como as pessoas fazem e faz igual, sem ter uma transformação interior. Nós já vamos chegar a este ponto. Diga glória a Jesus. 1 Timóteo 4:1. O Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que têm cauterizada a própria consciência. Repita comigo: o Espírito Santo diz que nos últimos tempos haverá doutrina de demônios. E onde que tem essas doutrinas de demônios? Dentro da igreja. É a continuação da parábola do trigo e do joio que Jesus falou, que vai distorcendo e vai colocando coisas que não estão na palavra de Deus, vai acrescentando. Irmãos, este foi o nosso tema da escola dominical de hoje. Isso nos edifica. Ouça com atenção. Diga glória a Jesus. Nós temos que ficar com o Evangelho de Jesus como Jesus fez. O que Jesus não fez, nós não temos autorização para fazer. Muitos livros há por aí acrescentando coisas. Irmãos, erros nos quais eu já caí, mas o Senhor teve misericórdia de mim, porque eu fiz ignorantemente na incredulidade, para usar as palavras que Paulo disse em 1 Timóteo 1. Diga glória a Jesus. Graças ao Senhor que me teve por fiel, pondo-me no ministério. A mim que dantes fui blasfemo, opressor e perseguidor, mas eu fiz ignorantemente, na incredulidade. Mas fiel a esta palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, para que em mim que sou o principal, Cristo Jesus mostrasse toda a sua longanimidade para exemplo dos fiéis. Uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Não esqueça disto, meu amado. Leia a palavra do Senhor. O que Jesus fez é o que deve ser feito. O que Jesus transmitiu os ensinamentos pelos apóstolos, e os apóstolos escreveram nas cartas do Novo Testamento, é isso que é para ser feito. Como que é para ser a igreja de Jesus? Com louvor, diz em 1 Coríntios 14 expressamente. Com a operação dos dons do Espírito Santo, 1 Coríntios 12. Com oração, orai sem cessar, 1 Tessalonicenses 5:17. Com a pregação da palavra, 2 Tessalonicenses 3:1, que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada. Só o que passa disso é invencionice humana. Irmãos, começam a acrescentar as coisas assim. Você se converteu, você tem algum problema? É porque tem uma maldição na sua vida que não foi quebrada. Aonde que está escrito em qualquer dos evangelhos que Jesus tenha quebrado a maldição de alguém? Que Jesus chamou para o Pedro: eu vou quebrar a tua maldição de pescador. Todo pescador é mentiroso, vamos quebrar essa maldição. Mas em misericórdia. Não que pescador não seja mentiroso, mas Jesus não quebrou maldição nenhuma. Diga glória a Jesus. Estamos falando hoje na escola dominical, livros que falam assim sobre maldições intrauterinas, que a criança adquire ainda na vida intrauterina antes de nascer. Quando que Jesus fez isso com alguém? Se alguém está fazendo com base em Jesus, não é. Estão inventando, estão aloprando. Não entre nesta. Faz misericórdia. Irmãos, leia a palavra do Senhor. O que Jesus fez é o que é para fazer. Diga glória a Jesus. Por isso, irmãos, que tem as distorções do Evangelho. Por isso, irmãos, tem que ficar aqui. Mas sabe por quê, irmãos? Porque essas distorções, elas têm assim uma aparência de importante, dá um ar assim de chique. Você já quebrou suas maldições? Não. Eu já. Faz misericórdia. Mas, pelo amor de Deus, faz misericórdia. Você já fez cura interior? Não. Eu já.
Em quem que Jesus fez cura interior? Alguém poderia me dizer de onde que tiraram base para fazer isto? Por que não prega pura e simplesmente a palavra de Deus como Jesus mandou? Irmãos, não podemos desviar disso. Qualquer precedente é porta aberta para uma avalanche de distorções. Fique com a palavra de Deus. Fala assim, fique com a palavra de Deus. Louvado seja o Senhor. Repita comigo, o joio é uma imitação. Parece trigo sem ser. Parece ser crente, mas não é. 2 Coríntios 11, de 13 a 15, fala que o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz e os seus ministros se disfarçam em ministros da justiça. Quer dizer, são obras malignas. Irmãos, desde o livro do Gênesis até o Apocalipse, há exemplos de figuras malignas imitando as verdadeiras. Abel era o verdadeiro adorador, o Caim era filho do diabo. 1 João 3 diz expressamente que Caim era do maligno. Moisés operava em milagres, os magos de Faraó também. Moisés era expressa e francamente resistido por Janes e Jambres, diz em 2 Timóteo 3. Elias fazia as coisas, mas tinha os profetas de Baal que queriam se passar por profetas verdadeiros. Jeremias teve uma luta muito séria com o falso profeta Ananias, diz o capítulo 28 de Jeremias. Daniel interpretava os sonhos pelo poder de Deus, mas os sábios da Babilônia também tentavam achar as decifrações, apesar de não conseguirem. Jesus era o mestre, mas os fariseus que sempre estavam no encalço de Jesus eram os falsos mestres. Paulo tentando pregar para o procônsul Sérgio Paulo e o Elimas, o encantador, perturbando então o verdadeiro junto com o falso sempre, os obreiros de Jesus e os maus obreiros. Filipenses 3 diz, guardai-vos dos maus obreiros, os profetas de Deus e os falsos profetas. 1 Timóteo 4 diz que já muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Filadélfia, a verdadeira igreja de Jesus, e a sinagoga de Satanás dentro de Filadélfia, diz em Apocalipse 3. E no Apocalipse, o anticristo. Tem gente que acha que o anticristo vai ser uma figura infernal. Não, ele vai ser bem parecido com Jesus. Faça misericórdia. A pior imitação de todas é a que mais se parece com a verdade. Vamos ver se é o joio, plantação de Satanás. Repita comigo, o grande problema do joio é que é diabólico. Não é apenas uma pessoa legal que está dentro da igreja, que nos converteu, é um agente de Satanás. Fazem misericórdia. Agora ouça essa verdade que Jesus ensinou na parábola de Mateus 13. O bem e o mal vão existir dentro da igreja visível até o fim dos tempos. Conceitos teológicos, igreja visível é essa que você enxerga. Igreja invisível são todos aqueles que estão aqui dentro que são verdadeiramente salvos e vão subir no arrebatamento. Diga glória a Jesus. Nenhum de nós pode saber, só o Senhor sabe, e cada um sabe por si mesmo. Diga glória a Jesus. Igreja invisível então é formada pelos crentes verdadeiros. Eu vi uma frase interessante, li num livro de um pastor da Igreja Batista de Londrina, que chama Glenn Paranaguá. Ele diz o seguinte: o crente fazer parte da igreja invisível não significa que ele tem que ser invisível na igreja. Fala assim, viu? Tem gente que diz, mas a igreja é invisível, né? Então ele fica um mês sem aparecer. Não, eu sou da igreja invisível. Ninguém vê. Diga glória a Jesus. Não. Fala assim, não. Glória a Jesus. Então, irmãos, o mal e o bem sempre vão existir. Repita comigo, sempre tem joio no meio do trigo. Repita comigo, não existe uma igreja só de trigo. Não existe. Em todas as igrejas tem joio. Pastor, eu queria tanto participar numa igreja que só tem crente verdadeiro. Então você tem que ir para o céu, meu filho. Diga glória a Jesus, mas para isso tem que se preparar. Diga glória a Deus. Aqui
aqui na terra não existe. O diabo planta em qualquer lugar. Até no círculo dos 12 apóstolos, Jesus disse em João capítulo 6 que Judas Iscariotes era um demônio. Ele não era endemoniado, ele era diabólico. Fala, meu irmão, sem misericórdia. Repita comigo: na igreja sempre tem crentes e incrédulos. Pergunta para o irmão assim: você é crente? Pergunta para ele assim: será? Será? Você não dorme à noite de preocupação com os problemas? Então crente você não, meu filho. Você é um ansioso, estressado. Faz misericórdia. O crente é aquele que crê. E quem crê, descansa. Se você não está descansando, busque ao Senhor. A fé vem pelo ouvir. Ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10, 17. Jesus é autor e consumador da fé. Hebreus 12, 2. Hoje, o Senhor quer aumentar a tua fé. Diga glória a Jesus. Tem gente dormindo. Olha para o lado e vê se o vizinho está dormindo assim. Diga glória a Jesus. Já acordou. Dá uma salva de palmas a Jesus. Aleluia. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Não existe como tirar o joio do meio do trigo. Jesus não nos deu esta autoridade. Você não pode julgar ninguém. Sempre que se prega isso, tem gente que pensa assim: eu sempre pensei que aquilo era um joio, um joião. Mas em misericórdia, você não tem autoridade para falar nisso, porque Jesus não deu essa autoridade. Na parábola, quiseram arrancar o joio, o filho do homem que lançou a semente disse: não arranque, porque pode ser parecido e pode acabar arrancando o que é verdadeiro. Então, só no final. Repita comigo: o juízo virá no final. Irmãos, por isso que a igreja na terra não é uma instituição absoluta. Tudo aqui nesta terra é contaminado, tudo. Mas Deus sabe de todas as coisas. Irmãos, na igreja, nós como crentes temos que ser receptivos, afáveis, tratáveis, simpáticos para receber todos, não podemos julgar nada. E tem gente que abusa por causa disso. Então comete todo tipo de pecado e vem para a igreja assim com a cara mais deslavada. Tá, nós não temos como igreja poder para fazer coisa alguma, mas o arrebatamento da igreja virá. Diga glória a Jesus. E pode ser a qualquer momento, pode ser agora. Fala assim: pode ser agora. Você abusa da igreja, mas do Senhor da igreja você não abusa. Você pode enganar os homens, mas a Deus jamais. Ninguém o engana. Diga glória a Jesus. Irmãos, o distintivo é o fruto. Repita comigo: no céu não existe joio. Fala assim: glória a Jesus. Não existe. O distintivo, como foi falado, é o grão, é o fruto. O verdadeiro crente, ele dá fruto. O que é isso? Gálatas 5:22. Ora, o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, bondade, benignidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito. Diga glória a Jesus. O que é fruto? Amor, gozo, paz, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Se você conhece alguém que é crente e vive dentro do chilique, nervosinho, bruto, dá patada nos outros, ele não é crente. Ai, pastor, mas de vez em quando, aí não consigo me conter. Domínio próprio, fruto de crente. Se você não tem, você não é crente. Imitação, fazem imitação. Crente do Paraguai, fazem misericórdia.
imitação. O crente deve ter uma plaquinha made in Taiwan. Mas em misericórdia. Se você diz que é crente, tem olhos de adultério, fica secando a mulherada na rua, é crente coisíssima nenhuma, você está querendo tapear quem? Mas em misericórdia. Crente não é seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:14. Diga glória a Jesus. Você é crente e não ama a tua esposa, não é crente de coisa nenhuma. Quem não ama não conhece Deus, porque Deus é amor. 1 João 4:8. Pastor, o senhor não conhece a minha mulher. E Deus não te conhece, meu filho, porque quem não ama não conhece a Deus. Diga glória a Jesus. Não tem desculpa, irmãos. Este é o fruto. Alguém diz que se converteu, é mau funcionário, preguiçoso, relaxado. Não é crente. É joio, é imitação, é falsificação. Diga glória a Deus. Alguém diz que é crente e é mentiroso. Irmãos, vira e mexe, eu ouço umas conversas que têm a sua origem no inferno. Quando começam a dizer assim: mas todos mentem. Pastor, até a tua mãe já mentiu, pastor. Até você. Quem mente vai pro inferno. Fala assim, viu? Diga glória a Jesus. Todo aquele que ama e comete mentira. Apocalipse 21:8. Apocalipse 22:15. Mentiroso é filho do diabo. João 8:44. Você mente, você não é de Jesus. Não adianta, você está se tapeando. Diga glória a Jesus. Você é crente mesmo? Prove. E a prova disso são os frutos. Uma pessoa honesta, uma pessoa que ama verdadeiramente. Diga glória a Jesus. Jovem, adolescente, você é crente e é adolescente rebelde? Rebelde é o diabo. Não existe rebelde no céu, nenhum. Uma vez tentou um se rebelar, foi varrido lá faz tempo. Fala assim, faz tempo. Jovem, adolescente, crente, bocudo, responde pai e mãe. Crente você não é, meu filho. Honra teu pai e tua mãe. Efésios 6:1. Diga glória a Jesus. Quem é bocudo com pai e mãe é bocudo com Deus também. De Deus não é. Diga glória a Jesus. Isto é ser de Jesus. Pergunta para você, você entendeu? Diga glória a Deus. Louvado seja o Senhor. É fruto, irmãos. Este é o fruto do crente. Tem gente que acha que fruto é assim: pastor, evangelizei 15. É um mentiroso, trapaceiro, roleiro, preguiçoso, evangelizei 15. Não adianta, está querendo comprar Deus com um novo convertido, né? Faz misericórdia, não tapeia ninguém, meu filho. Fruto é isso, é transformação de vida. Diga glória a Jesus. É vida nova, é transformado, tem um coração limpo. Os limpos de coração verão a Deus. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Tem gente que passa da casa de operação ou sai das drogas e se converte, mas continua malandrão. Malandro não entra no céu, meu filho. E tem gente que acha legal ser malandro ainda, assim espertando, sei lá. Raposa, Jesus chamou o Herodes de raposa. Raposa não entra no céu só entra ovelha. Fala assim, viu? Diga glória a Jesus. Tem que abandonar a malandragem, rejeitando toda imundícia, toda superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em voz enxertada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Tiago 1:21. Diga glória a Jesus. Abandonar tudo isso, tudo na velha criatura. Irmãos, o Senhor está falando conosco hoje. Diga glória a Deus.
Já está posto o machado à raiz de toda árvore, Mateus 3,10. Toda árvore que o Pai Celestial não plantou será arrancada, Mateus 15,13. Jesus conhece, Jesus sabe onde tem fruto. Jesus passou embaixo da figueira, não tinha fruto, ele amaldiçoou a figueira. Nunca mais coma alguém fruto de ti. Irmãos, o Senhor procura fruto em nós. Repita comigo: Jesus procura fruto em nós. Você trabalha como vendedor e mente, você é do diabo. Ai, pastor, todo vendedor mente. Todo vendedor do diabo mente, com certeza. Mas assim, viu? Vendedor que é de Jesus não mente. Pastor, mas se eu não mentir, eu não vendo. Que produto você está querendo vender então? Mas assim, misericórdia. Olha a porcaria que você está querendo vender então. Diga glória a Jesus. Irmãos, isso é sério. Jesus vem e joio não sobe. Diga glória a Deus. Você já pensou? Passar a vida inteira dentro da igreja, olha no rabo também você fica? Mas é demais a conta. Mas em misericórdia. É muita perda de tempo. Diga glória a Jesus. Repita comigo: eu não posso julgar os outros, mas eu posso julgar a mim mesmo. Eu não posso saber se você é joio, mas eu posso saber de mim. Cada um tem que ter certeza absoluta de sua própria salvação. Diga glória a Jesus. Eu já conversei com um crente que veio com umas conversas mole. Eu perguntei: você tem certeza de salvação? Na verdade ninguém tem, né? Mas nós vamos assim buscando e buscando. Pilantra. Faz assim misericórdia. Está querendo dar nó nos outros. Quem é crente tem certeza absoluta: eu sei que o meu Redentor vive. Jó 19:25. Eu sei em quem tenho crido, estou certo que Ele é poderoso. 2 Timóteo 1:12. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Diga glória a Jesus. Devemos nos examinar a nós mesmos. 2 Coríntios 13:5. Examinai-vos a vós mesmos, provai-vos a vós mesmos, para ver se permanecerdes na fé. 1 Coríntios 11:28. Examine-se o homem a si mesmo. Diga glória a Jesus. Romanos 8:16. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito de que nós somos filhos de Deus. Se você é salvo, o Espírito Santo testifica no teu interior. Se sempre que você ouve falar do arrebatamento da igreja, ao invés de ter alegria, você tem um arrepio, é que você não tem certeza de salvação. E está fazendo o quê? Diga glória a Jesus. Um dos distintivos do crente verdadeiro é que ele se alegra com a vinda de Jesus. Qualquer que tenha em si mesmo esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. 1 João 3:2. Dê mais uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Jesus. 2 Timóteo 4:8. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Agora só me resta a coroa da justiça, a qual o Senhor dará não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Amar a vinda de Jesus. Sabe quais os últimos versículos da Bíblia? Maranata, ora vem Senhor Jesus. Diga glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Fecha os teus olhos. Ladassuda radiconta sida harias. Nalabassuda radiconta rita harias. Na canta rada harias. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais.
mais, prosseguindo para o alvo eu vou. A coroa conquistar, vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou prosseguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Alabada canso da Harias. Andalaba suda Hadi conta da Harias. Andalaba canso da Harias. O Senhor quer dar amor, ainda que eu falasse línguas de homens e de anjos, se não tivesse amor, nada seria. Se não tivesse amor, nada seria. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera. O amor nunca falhará. Quem não ama não tem visto a Deus e nem o conhece. O amor de Deus, Ele quer encher teu coração com o amor de Deus. Na barrada canta, na barrada hariastei. O Espírito Santo de Deus está aqui para operar. Não deixe o meu amor se esfriar. Acende o fogo em mim, nem a visão morrer. Clamando estou, acende o fogo em mim. Meu ser, meu coração, você conhece. Acende o fogo outra vez, ó vem. Por seu amor, acende o fogo outra vez. Refinado serei, precioso metal, pobre nu, humilhado eu estou. Vem me honrar, não me envergonharei. Acende o fogo em mim. Glória a Deus, glória a Deus. O Senhor toca em muitos corações nesta hora. Ele quer operar. Abra o teu coração e se achegue ao Senhor. Me derramar, dizer que te amo. Me derramar, dizer-te preciso. Me derramar, dizer que sou grato. Me derramar, dizer és formoso. Glória a Deus.
Aleluia. Louvado seja o Senhor. O Espírito Santo está se movendo. Senhor amado, em nome de Jesus, quebranta-nos. Nós queremos mais de Ti. Nós queremos ser aperfeiçoados do Senhor. Sude hade conta, sida hade conta, ricansunda harias. Nela barrada canta, lava suda hade conta, ricansunda harias. Deus bendito e verdadeiro, reparade hade cansunda harias. Aleluia, irmãos, o Senhor mostra pessoas se aproximando do Senhor. Reparade conta, hade cansunda harias. Meu Senhor, opera nesta noite. Que tudo promova arrependimento, que tudo promova frutos de arrependimento, que tudo, Senhor amado, conduza a uma conversão eficaz, verdadeira. Louvado seja, canso da Harias, glória a Jesus. Sudhade conta, recanso Harias, glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Aleluias. Jesus, Santo e ungido de Deus, Jesus, seu nome é como mel, escorre dos meus lábios, meu espírito é como água, refrigera a minha alma. Para os meus pés, e eu te amo, eu te amo. Louvado seja, Senhor amado, vai trabalhando, meu Deus, vai operando, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, Jesus está aqui, abra todo o teu coração diante do Senhor. Glória a Jesus.